continuidade aí a nossa aula, né, dessa semana, para repor aí a aula que a gente perdeu na semana anterior em função do apagão, né, do temporal. A gente vai então finalizar, né, a gente vai finalizar o assunto de avaliação genética e programa de melhoramento genético em bovinos de corte no Brasil. Então a gente vai finalizar falando um pouquinho de uma das variáveis mais importantes aí para ranqueamento, né, dos produtos, né, de touros, né, especialmente, né, falando de touros, dentro dos programas de melhoramento animal. Então, pessoal, como a gente finalizou, né, o assunto na última aula, a gente, matematicamente, né, todas aquelas variáveis genéticas, né, as características genotípicas, elas foram inclusas em modelos matemáticos, tá? Que são, por sua vez, capazes, né, de predizer o valor genético e a habilidade, na verdade, a herdabilidade dessas características, né, pela progênie, certo? Então, normalmente, né, esse cálculo, né, esses modelos, eles têm que incluir também, né, o desvio da média dos grupos contemporâneos, né, porque a gente sabe, né, que o estudo a avaliação, na verdade, genética, né, de um indivíduo, ela não se dá apenas em uma circunstância, em um lote, em uma fazenda, tá? Isolada, né? Então, são várias observações ao redor do Brasil e do mundo, né, de países ou inclusive do mundo, tá? Que, incluídas nesse modelo, são capazes de predizer a habilidade desse indivíduo para determinadas características, né, diversas características. Então, tudo que a gente faz, né, a matemática junto com os cálculos, as métricas aí genéticas, é pressupor, né? Então, a gente pressupõe que todos os grupos genéticos têm a mesma média genética, tá? E aí, então, a partir do conhecimento da média de um indivíduo ou mais, a gente pressupõe, presume, né, que os demais apresentarão média. Bom, para isso, então, né, instituiu-se a metodologia dos modelos mistos, tá? O que significa a princípio, né? Então, nada mais é do que um modelo em que é realizada uma estimativa simultânea do conjunto, né, de efeitos genéticos e ambientais, certo? Foi desenvolvido inicialmente por Henderson, nos Estados Unidos, lá na década de 50, tá? Não é tão novo assim, né? Quando fala-se, então, em genética e ambiente, né, a gente entende que existem efeitos que são fixos, né, genética, vocês lembram disso, né? Um gene, ele não muda, o que é X e o que é Y até, né, o final da vida daquele indivíduo, tá? E efeitos aleatórios, tá? Que vão estar aí, obviamente, né, vinculados a variações ambientais, tá? Então, aleatórios. Aí, pessoal, esses modelos eles podem ser construídos, né, com base em diversos indivíduos, né? Um touro, o avô materno, um animal, tá? A média de um animal, né? O meio da medida de um animal, tá? E aí isso vai depender daquilo que a gente quer avaliar, que a gente quer estudar, tá? Esses modelos mistos, né? Eles têm a característica BLUP. O que é essa característica BLUP? Vocês vão ver em alguns livros aí quem for levar adiante esse estudo, tá? Eles têm de ser melhores o quanto mais possíveis, ou seja, obter uma variância mínima dentro da apresentação média para cada uma das características avaliadas, tá? Tem de ser linear, ou seja, obviamente que quando a variação é mínima, né, a gente vai ter ou um acréscimo, né, de forma linear, ou um decréscimo, tá? Nunca uma oscilação, certo? É uma variação exponencial aqui no caso, tá? E unbiased, né, que quer dizer viesado, não viesado, né? Ou seja, não tem nenhum viés, nenhuma influência que não foi premeditada no modelo, que não foi calculada dentro do modelo, tá? Não cria esse viés. E o P de BLUP é de predictor, né? Preditor, BLUE, né? Best, linear e unbiased. Bom, ainda, né? Quais são as principais características desses modelos mistos dentro do melhoramento animal, tá? Permite comparar animais de grupos contemporâneos ou ainda rebanhos diferentes, tá? Porque a gente pode incluir esse efeito de rebanhos diferentes aqui, de fazenda dentro do modelo, tá? Utiliza todas as informações disponíveis, ou seja, a gente consegue, né,
corrigindo aí para aquilo que é variado, né, para aquele efeito que é aleatório dentro da população, as informações. Então, a gente pode usar todas as que estão, tá? Ainda. Leve em conta os acasalamentos dirigidos, ou seja, eu preciso reconhecer pai, né, pelo menos, tá? Tem que ser dirigido, conhecido. Permite predizer os componentes genéticos diretos, que são aqueles que são os preditos, né? Os esperados, os estimados, e depois a sua apresentação, né? Que é com a inclusão aí do efeito materno, tá? O observado. Pressupõe que toda a informação envolvida na seleção esteja contida nos lados, tá? Então aqui, né, já iniciando aí os nossos conhecimentos a respeito das chamadas DEPs, né? Que é uma das medidas aí que a gente utiliza para ranquear e avaliar indivíduos, né, dentro dos programas de melhoramento animal. Essa mesma medida ela pode também ser chamada de PTA, tá? DEP ou PTA, é a mesma coisa, certo? E normalmente, né, dentro do modelo de DEP, que estima, né, a média de peso a desmama que vai ser transferida dos pais para os filhos, né, a gente precisa incluir algumas variáveis que a influenciam, obviamente, tá? Então, o que influencia o peso a desmama? Obviamente, o genótipo da mãe, o do pai, quais alelos eles vão doar, né, para os filhos, pode ter uma variação alélica aqui, né, uma sequência alélica diferente entre um e o outro, então a segregação mendeliana, tá? O grupo contemporâneo, né, de que fazenda ele vem, de que grupo ele vem, de que lote ele é. O resíduo, né, que nada mais é do que o erro, né, dentro desse lote, né, quantos animais são inclusos nesse lote, né, qual que poderia ser um erro, né, quantos por cento poderia ter de erro aqui. A produção de leite da mãe e dos bezerros, tá? A idade da vaca, isso daqui. Então a gente inclui a mãe no modelo, né? E aí já engloba essas duas características aqui, né? A data de nascimento no caso falando em touros, né? Dos bezerros, né? E a idade dele, tá? E aí então aquilo tudo que eu falei para vocês se transforma nessa equação aqui que parece assustadora. Até botei uma cor para torná-la menos amedrontadora aí, tá? Então isso é um modelo para calcular uma DEP, tá? Que entrou nesse modelo, né? A média observada, né, daquela variável, no caso ali peso desmama que a gente acabou de ver, tá? O grupo contemporâneo, fazenda, lote, tem que incluir aqui, tá? Porque pode existir médias diferentes dentro de cada rebanho, né? E aí isso tem que ser computadorizado aqui nesse modelo, tá? Tem que ser calculado nesse modelo. O animal em si, né? O efeito de animal individual, o efeito individual de animal, né, que a gente está avaliando, no caso, a progênie. Aqui o efeito da mãe, tá? O efeito do erro, né, permanente aqui da mãe, né? E o erro geral, né, que está associado à contabilização de todas essas variáveis aqui. Então, pessoal, o que as DEPs são? Né? A grande definição aí, o ponto principal da nossa aula. Nada mais são do que uma diferença esperada na progênie, tá? E ela é, então, a estimativa de metade do valor genético do indivíduo, tá? São apresentados na unidade de medida da característica. Então, por exemplo, a DEP para peso a desmama, que é a variável que a gente está vendo ali atrás, vai ser dada em quilo. Então, a DEP do touro para peso a desmama do touro A vai ser de 20 quilos, tá? Ou seja, os touros, né, as progênies desse touro, elas vão ter 20 quilos a mais em relação à média dos pais, tá? Então, é mais ou menos isso, é mais ou menos dessa forma que funciona. É importante, né, a gente ainda saber, pessoal, que as DEPs, elas não são valores absolutos, tá? O que significa isso? Valores exatamente reais, tá? Elas não são, tá? O que elas são? Uma medida relativa, é uma pressuposição, é uma estimativa, tá? Então, a DEP é uma relação entre, né? Na verdade, é uma diferença entre, né? O desempenho médio dos filhos de um touro comparado com uma base genética ou outro touro, tá? Ou com filhos de outro touro, tá? Então, considerando, né, que eles estejam no mesmo meio de comparação, ou seja, todos os outros fatores estejam iguais, certo? Aí, então, né, a gente chega nessa definição daquilo que é base genética, tá? O que é uma base genética, né? Então, é o zero da nossa régua, né? É o nosso ponto de comparação. Então, eu tenho um ponto de comparação, aí eu vou comparar o indivíduo 1 com esse, o indivíduo 2 com esse, o 3 com essa base,
o 4 com essa base. E essa base nossa, ela tanto pode ser igual a zero, né? Quanto pode ser a média dos touros nascidos em um determinado período, quanto pode ser a média da população. Então, representa, né, essa base genética para a gente. A ADEP, ela é expressa com relação à base genética. Então, sempre eu vou expressar uma ADEP, ou seja, um valor de uma ADEP de um touro comparando com algo. Com zero, com outro touro, com touros dentro de uma mesma propriedade, dentro de um banco de dados de um mesmo local, enfim. A escolha da base genética é, então, pessoal, arbitrária. Cada programa ele tem uma base de comparação, tá? Pode ser definida assumindo-se o valor médio das DEPs de todos os animais nascidos naquele ano, tá? Ou ainda, né, comparar as DEPs de um mesmo animal obtidos, né, em diferentes avaliações genéticas, é um procedimento que a gente classifica como incorreto, tá? Então, a gente pode pensar que como a gente pode emitir uma média dos animais daquele ano e calcular a DEP daquela população, né, para aqueles animais, com base nessa média, né, a gente pode comparar entre os anos. Não, entre os anos não. Por quê, né? No ano 1, a gente tem variações climáticas, tá? Diferentes das variações climáticas de um segundo ano, de um outro momento, tá? Então, por isso que a gente não pode fazer a comparação, acaba sendo injusta, certo? Então, aqui só para ilustrar o que seria a base genética, tá? Então, aqui, ó, touro 1 e o touro 3. Touro 3 apresentou filhos de -2, -1, -3 e -4, tá? E o touro 1 apresentou 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, tá? Os filhos deles, né? Então, aqui a população de filhos do touro 1, população de filhos do touro 3. E o touro 2 foi a nossa base de comparação, tá? Que não teve nenhum acréscimo aqui no caso para essa variável, né? Teve, no caso, acréscimo de 1 ou -1 no máximo para a variável que a gente está e aí agora, o que é importante também a gente deixar claro, né, é aquilo que as DEPs não são, tá? Aquilo que a gente não considera DEP, tá? Então, elas não são garantia absoluta, como eu já falei, de como os produtos irão se desempenhar, performar, tá? Ela é uma estimativa, tá? Dentro dessa estimativa, a gente vai observar valores que serão valores reais, tá? Vai existir uma variação que pode ser tanto para mais, obviamente, preferencialmente que sejam para mais, né? Na maioria das vezes a gente vai encontrar, como vocês vão ver nos exemplos que eu tenho agora adiante aqui na aula. E a gente tem que lembrar lá das nossas primeiras aulas que a origem ambiental, né, a variação ambiental influencia em 60, 70% do fenótipo daquele indivíduo, tá? Então existe essa interação aí e isso pode modificar a apresentação da genética dos indivíduos. Cada produto herda uma amostra de diferentes genes. Então, o filho 1 vai ser diferente do filho 2, que vai ser diferente do filho 3, e assim sucessivamente, tá, pessoal? O que mais as DEPs não são, né? Não são estatísticas, né? Porque às vezes as pessoas acham que assim como, né, uma medida de média calculada, corrigida do erro, a DEP é uma estatística. Não, a DEP é uma estimativa. A gente usou valores estatísticos, né, inclusos em outros valores conjuntos ali, ambientais, enfim, variados, né, a correção desses valores, para estimar a herdabilidade de uma determinada característica, tá? Então, poucos produtos vão incidir numa variação maior, né? Se eu tiver poucos filhos, a variação daquele conjunto, das observações daquele conjunto, vai ser maior. Eu vou ter indivíduos com 5, indivíduos com 70, indivíduos com, se eu tiver poucos, né? E quanto maior o número de produtos, menor vai ser a minha taxa de variação, tá? Menor vai ser. E aí elas, então, contribuem para o progresso genético, tá? A partir das DEPs, a gente consegue reconhecer animais verdadeiramente melhorados, geneticamente melhorados, tá? E quando a gente os reproduz, a gente contribui para o progresso genético. Outro ponto extremamente importante para vocês levarem para a vida é que valores isolados, pessoal. Então, por exemplo, tem uma população de 100 indivíduos, tá? Desses 100 indivíduos, todos não apresentaram nenhuma patologia, enquanto um apresentou uma patologia específica, tá? Esse valor 1 aqui em 100 indivíduos foi um valor isolado. Não existiu uma repetição dessa patologia dentro da população geral, tá? Então, esses valores eles não servem para eu considerar como uma verdade da resposta ou da DEP daquela população,
certo? Então, lembrando que a gente não pode utilizar valores isolados, e sim um banco de dados, um conjunto de banco de dados para gerar as DEPs, certo, pessoal? Bom, então aqui um exemplo prático, né, para a gente ilustrar essa questão das DEPs aí, para iniciar a nossa discussão. Eu tenho aqui o touro A, né, sendo então utilizado no mesmo lote que o touro B, né, todos eles foram utilizados em vacas de uma mesma população, tá? E o que que aconteceu, né? Obviamente eu tive o nascimento de filhos do touro B e filhos do touro A, tá? O touro A tinha uma DEP de 10 quilos, né, para mais, e o touro B menos 5 quilos, tá? Então, comparando o touro A com o touro B, o que que a gente tem, né? Uma diferença de 15 quilos para mais para os filhos do touro A, esperada, tá? Então, eu espero que os filhos do touro A tenham uma diferença de 15 quilos para mais comparados aos filhos do touro B, certo? E aí, o que que acontece? Nascem os filhos, né? E aí a gente faz uma média, depois, passados os 365 dias lá, a gente faz uma média do peso dos filhos desses touros, tá? E quando a gente subtrai a média dos filhos do touro B pela média do A, ou vice-versa, o que que a gente encontra? Que os filhos do touro A são 15 quilos mais pesados do que os filhos do touro B ao sobreano, tá? Então, é isso no mínimo que a gente espera quando a gente estima através de uma DEP uma determinada característica, tá? Este valor, pessoal, de 15 quilos, ele reflete a diferença no valor genético médio dos gametas que são produzidos, né, por ambos os touros, pois o material genético dos pais é transmitido através dos gametas, tá? Então, esse 15 seria a média do valor dos pais, né? Então, aqui, por exemplo, né, ele transmitiria 5 quilos para mais, né, e menos 2 quilos, tá? E aí, então, juntamente com o da mãe, quando a gente multiplica por 2, porque eu tenho um outro pai ali, no caso a mãe, né? Um outro progenitor, a gente tem a média encontrada. E aqui, pessoal, para a gente fechar, né? Como é que funciona essa questão das DEPs, a gente teve aqui, né? Na verdade, 6 animais, né? 6 touros aqui, com o número de progênies conhecidas, né? Então, 327 filhos do touro A, 379 do touro B e assim sucessivamente, como vocês vão vendo por aqui, em que se avaliou a DEP de peso aos 505 dias, com 5 a mais aqui, tá bom? E aí, então, essa era a DEP esperada, tá? A DEP do catálogo para esses touros, para essa variável, peso aos 505 dias de idade. E aí, aqui é observada, a média observada dessas progênies. Então, como a gente pode observar aqui, pessoal, ó, o peso médio, né, aos 505 dias das progênies, né, 327 progênies do touro A, ficou 2,2 quilos acima da média esperada, tá? E assim, nos outros também a gente pode observar. O que que eu quero que vocês atentem aqui é que sempre, né, a média observada ela vai ser muito próxima daquilo que era esperado, tá? Óbvio que a gente vai ter valores inferiores, tá? Que são chamados outliers, os pontos fora da curva, quanto superiores, tá? Mas na média é sempre muito semelhante àquilo que a gente espera, tá? E aí, pessoal, né, a outra informação importante que vai dar origem a nosso outro ponto de discussão da aula de hoje é que a variabilidade nos valores genéticos observados na progênie de um único touro é consequência da amostragem aleatória dos genes do touro no momento da formação de seus gametas, né? Então, tudo vai depender de quais foram os genes, né, os alelos, né, que foram doados daqueles touros, né, do touro para os seus filhos naquele momento, tá? E aí também, obviamente, da somatória com os genes que vieram sendo doados pelo. Tá bom? E aí, pessoal, o que vai garantir a confiança na DEP, né, o quanto que a gente pode confiar naquele valor estimado que a gente prediz, né, para um determinado animal, a gente chama de acurácia, tá? Então, para toda DEP, existe uma acurácia. Então, só na definição, a acurácia nada mais é do que a correlação entre o valor estimado e o valor verdadeiro da DEP, tá? Então, entre aquilo que a gente estimou para aquilo que a gente de fato observou, tá? Como o valor verdadeiro não é conhecido, nós estamos fazendo uma predição, como eu falei com vocês, a acurácia, ela mede o quanto a gente pode confiar ou não naquele valor estimado, tá? E é nela que a gente deposita a estimativa da DEP. É muito útil para a gente decidir com qual intensidade a gente vai inserir alguns reprodutores dentro do nosso plantel, tá? Então, aqui, turma, só para vocês compreenderem,
imaginem um determinado animal, tá? E que a variação da DEP dele se dá em relação, em função de quantos filhos ele tem, tá? Então, aqui, um touro que tem menos filhos, ele tem uma acurácia próximo a zero, né? Então, uma confiabilidade no valor da DEP dele próximo a zero. Então, tem uma DEP de 30 quilos, né? Por exemplo, na desmama, a mais. Só que, como ele tem poucos filhos, a confiabilidade nisso aqui é de zero. À medida que ele vai aumentando os filhos, né, como a gente pode ver aqui, né, isso aqui, esse menos filhos está caminhando para mais filhos, então a DEP ela vai variando mais, entendeu? Ó, a DEP pode ir de 14 a 46, só que vai aumentando a acurácia dessa DEP, tá? E, obviamente, diminuindo o erro, né, a chance de dar errado aquele valor de DEP que foi calculado pelos programas estatísticos de melhoramento. Tá? Então, por exemplo, aqui nessa outra situação, né? Quando a DEP variou de 15 a 45, a gente teve um aumento de 20% na confiabilidade, na acurácia. Então, a acurácia foi para 0,40. 17 a 43 a DEP, 0,60. Aumentaram-se os filhos, né? E a variação começa a reduzir, tá vendo? Ó, entre o valor mínimo e o valor máximo da DEP. Depois, aumenta mais um pouquinho os filhos, né? Começo a ter uma menor variação, né, entre os valores de DEP e por isso aumenta a minha confiança, né? 0,8 de confiança nesse valor de DEP aqui, né, nessa variação. E aí, ó, se eu aumento, à medida que eu aumento mais, chego a próximo de 100% de confiabilidade, né? Ah lá, com uma variação menor no valor da DEP. Tá, pessoal? Então, a C é acurácia, EP é erro padrão, né? O quanto de chance de erro, né? E à medida que a gente aumenta o número de observações, o número de filhos de um determinado reprodutor, a gente aumenta a confiança naquela DEP que foi calculada para determinada característica que ele vai passar. Tá? Então, aqui num exemplo, o que a gente tem? 4 touros, né? Variando de acordo com a acurácia, né? Vocês estão vendo aqui a sua DEP e com isso a acurácia. Né? Então, eu tenho o touro A com uma DEP para peso a desmama, que é a variável, né? De 9,94. O touro B com uma DEP de 6,50. O touro C com uma DEP de 5,30 e o D 7,70. Vejam que a acurácia de ambos os touros ela é bem próxima, tá? Todas são muito boas, acima de 70% de confiança, tá? Só que aí, vamos entender aqui, né? Suponhamos que na fazenda que a gente dê consultoria, tá? Então, por exemplo, eu, Amanda, sou consultora de uma fazenda. E aí eu quero indicar determinados touros para essa fazenda em que eu sou consultora, tá? Então, nós iremos utilizar o touro A e o touro B lá nessa fazenda, tá? Esses dois indivíduos aqui, tá? Para acasalar as matrizes. Qual que é a diferença que a gente deve esperar de um para o outro? Né? Como que a gente faz essa conta? Então, a gente pega lá o valor da DEP do touro A, subtraindo pelo menor valor, que é a DEP do touro B, 6,50. Então, o que a gente espera nessa fazenda em que eu assisto? Que os filhos do touro A tenham 3,44 kg de peso de desmama a mais, né, do que a média dos filhos do touro B aqui, certo, pessoal? Então, quando a gente vai fazer um acasalamento, quando a gente vai escolher os animais, a gente tem que sempre trabalhar com animais bem próximos, né? E já fazer a conta do quanto que a gente espera de diferença, tá? A classificação final de score, de ranqueamento dos touros, tá? Ela é feita de acordo apenas com a DEP, tá, pessoal? Então, ali, ó, quem que tem a DEP maior? O touro A, né? Na sequência, a gente tem o touro D, com 7,70, depois o touro B e depois o touro C, certo? Independente da acurácia, tá? Mas, pessoal, nessa situação, como eu mostrei na conta anterior para vocês, né, o que a gente vai observar? Que os filhos do touro A, né, eles vão ter normalmente mais 3,44 quilos a mais na desmama do que os do touro B, mais 4,64 quilos na desmama do que os filhos do touro C, mais 2,24 quilos na desmama do que os filhos do touro D. E aí, né, um ponto que é importante também a gente frisar é que a DEP, na verdade, ela nos diz o quanto um touro é superior ao outro para uma determinada característica, mas a acurácia ela vem para ajudar a gente no desempate. Ou ainda, pessoal, para definir quantos por cento das minhas matrizes, por exemplo, eu vou inseminar com um touro e não com o outro.
tá? Então, por exemplo, um touro que tem uma acurácia alta, eu tenho a segurança de que eu posso colocar ele na maior parte do meu rebanho. Quando a acurácia é mais baixa, eu vou escolher um número menor de vacas para acasalar com aquele touro, tá? Mesmo que a DEP dele seja alta, certo? Porque a gente sabe que pode ter uma variação grande e eu posso ter características abaixo daquilo que foi previsto pela DEP, tá? Quais que são as consequências econômicas, pessoal, dessas avaliações genéticas que nós viemos discutindo até aqui? Então, em função, né, de encontrarmos a partir desses modelos matemáticos animais com DEPs, ou seja, diferença esperada por progênio, ou PTAs, como eu já falei para vocês algumas vezes, positivas, tá? A gente determina automaticamente uma maior produtividade dos descendentes. Quer dizer, eu seleciono a partir de marcadores, esses marcadores dentro do modelo estatístico predizem o quanto que eu tenho de habilidade daquele reprodutor para passar para os seus filhos as suas características, tá? Então, aumento a produtividade dos descendentes. E ainda, pessoal, valorizo a comercialização destes animais para os quais eu tenho esse mapa genético, para os quais eu tenho essas avaliações genômicas, as DEPs e as PTAs, tá? E por que a gente costuma falar isso? Então, aqui num exemplo, né, bem simples, para vocês compreenderem de uma forma bem fácil, a gente tinha aqui, né, esse trabalho aqui, né, de Paneto e colaboradores em 2000, o que ele mostrou? Que no momento, né, em que o criador passa a ter nas mãos, né, a DEP P450, por exemplo, que é o peso aos 450 dias, né, de um determinado touro, né? Então, quanto que foi o peso aos 450 dias dos filhos de um determinado touro? Ele tem essa média, tá? Isso está escrito num catálogo. O que acontece? Ele já sabe que ele vai ter um potencial ou uma ausência de potencial daquele reprodutor que ele está comprando. E isso, né, segundo o Paneto aqui, colaboradores, aumentou o valor de venda desses animais que tinham essa classificação, essa DEP, tá? Então, à medida que aumenta, né, a DEP do indivíduo, automaticamente aumenta o preço. Então, eu vou exemplificar aqui, até depois posso deixar esse gráfico para vocês como anexo aí no material, né? A gente fez um trabalho recentemente, eu auxiliei, na verdade, num trabalho de pesquisa, né, de um aluno da MBA lá, de produção animal da Exalc, na USP, em que ele fez, né, ele levantou o valor de venda dos touros vendidos nos últimos 2 leilões da Expogenética, né, lá em Uberaba, e a gente fez uma análise, né, estatística desses valores em função da qualificação genética daqueles indivíduos, né, utilizando 2 grandes índices de qualificação, o índice da GNPlus e o índice da ABCZ, e que a gente observou foi que, especialmente no índice da GNPlus, né, à medida que aumentava o índice, o IQG, aumentava o preço de comercialização, maior foi o preço de comercialização daqueles touros naqueles leilões, tá? E nada mais do que uma confirmação desse resultado aqui de Paneto e colaboradores. Então, aqui, ó, né, só para esse exemplo do Paneto ficar mais tranquilo aqui para vocês compreenderem. Então, eu tenho lá aquele mesmo touro com uma DEP de 10 quilos a mais no sobreano, né, P 450 dias, né, não é 450 quilos, me perdoem. E o touro B, né, menos 5 quilos, tá? Então, a diferença entre o touro A e B é de 15 quilos. 15 quilos, pessoal, representa uma arroba pra gente, tá? E aí vocês imaginem que no universo em que eu tenho 1000 bezerros pesando 15 quilos a mais, eu vendo 1000 arrobas a mais no final do meu ciclo. Então, se a gente for considerar o valor da arroba, né, em torno de R$258, tá? Deixa eu apagar aqui. Então, em torno de R$58 aí. Então, 1000 arrobas, né? R$258, eu tenho R$258.000 a mais batendo na minha conta, tá? Na contabilidade da fazenda. Então, isso é bom ou ruim, né? E o que o Paneto, né, concluiu com a análise que ele fez, né? Que a cada 1 quilo, né, a mais acrescentado pela DEP 550 quilos, aqui no caso dele, que foi utilizado para peso sobre ano, a valorização, né, daqueles animais aumentava em R$ 88,52. Então, para cada 1 quilo, 88,52 a mais era pago no preço daquele indivíduo que estava sendo vendido, né? Cada 1 quilo a mais de DEP aos 550 dias. Então, quer dizer, se eu tenho
15 quilos a mais de DEP 550 dias era R$ 1.300 a mais no valor daquele reprodutor que estava à venda, certo? Bom, aqui para a gente fechar, né, esse raciocínio, só para vocês terem uma ideia, nessa barra aqui em que a gente tem o símbolo da PMGRN, né, que é um programa de melhoramento genético, tá? Isso era previsão, era DEP prevista, né? Aquilo que a gente predizeu, né, supôs, né, que fosse acontecer. E aqui a DEP observada, né, para peso aos 365 dias, tá? Então, aqui, né, a DEP direta e aqui aquela que foi observada, né? Então, para vocês verem como que é observada, muitas vezes ela difere, né, mas normalmente ela difere para mais comparada, né, com a DEP prevista, que é essa que eu vou circular aqui de azul, tá? Então, essa era a DEP prevista. E por que que isso acontece, turma? Porque normalmente, para fazer a previsão, né, é avaliado um número de animais bem maior, né, do que aquilo que a gente vai manejar em determinada fazenda, né? Então, quanto maior o número, né, a DEP ficaria mais próxima daqui da prevista, né? Aqui, como eu tenho um menor número de animais, a DEP se manteve bem alta, aquela que eu tinha uma previsão baixa. E aqui, uma outra, né, variável que seria perímetro escrotal aos 365 dias, tá? Para quem ainda não entende o porquê da importância de avaliar perímetro escrotal, né? O perímetro escrotal nada mais é do que o diâmetro ali da bolsa escrotal que acolhe, né? Que acomoda os testículos. E aí isso significa para a gente, quanto maior o perímetro escrotal, maior o tecido testicular, né? E para quem não se lembra, né? Ainda não lembra lá da anatomia, enfim, que vocês já tiveram, o testículo é o órgão que é responsável por produzir os espermatozoides, tá? Então, maior a produtividade, né? A gente leva isso para aspectos reprodutivos, então, maior a eficiência reprodutiva daquele touro, tá? Então, quanto maior o perímetro escrotal e a função, né, do testículo em função disso, né? Maior a produção de espermatozoides, de forma geral. Então, aqui era a DEP prevista, né, a DEP direta, como vocês estão vendo aqui, e aqui foi a DEP observada, que nada mais é do que a DEP prevista somada à DEP materna, né, que a gente teve também, né, que não estava na conta, a influência do ambiente. Então, ali, ó, sempre teve também uma avaliação, uma observação positiva, né, para todas elas aqui, e superior, né, àquilo que era o esperado, como vocês podem observar aqui, nessa última coluna. E aí, gente, para a gente finalizar aí, né, o nosso raciocínio, em função da aula ter sido gravada, ela fica um pouco mais curta do que o que normalmente a gente vê, porque acaba que não tem interação, não tem pergunta, né? Mas eu quero que vocês se sintam à vontade para me perguntar. Se vocês quiserem marcar fora do horário da aula, eu sei que na terça-feira vocês têm uma aula que talvez tenha uma janela, né? Então, a gente pode se encontrar, né? Depois a gente pode combinar isso para tirar dúvida, fazer um tira-dúvida dessa aula aqui. Ou vocês podem me mandar as dúvidas individuais também pelo WhatsApp que eu respondo, tá? Então, a gente tem diversos programas no Brasil de melhoramento genético, tá? Para o indivíduo fazer parte de um programa de melhoramento genético, não basta ele querer, né? Ele tem que atender algumas prerrogativas, algumas exigências. O criador que tem interesse em ingressar no programa, ele precisa preencher um questionário que é próprio de cada um dos programas, que nós vamos ver a seguir. A equipe técnica, então, analisa o questionário e estabelece diretrizes para saber, né, se aquele indivíduo pode não entrar e se ele pode, quais são as normas, tá? Na sequência, os técnicos do programa visitam a fazenda, né, fazem um treinamento com os funcionários que são os responsáveis pelo manejo do gado, envolvidos em todos os setores, desde o manejo básico no campo até o manejo dos dados em si, tá? E aí, então, faz uma instrução bem específica para como é que eles vão fazer as coletas dos dados, os pesos, né? As pesagens programadas, mensais, semanais, individuais, enviar esses dados, né? Normalmente existe um software, né, que a empresa disponibiliza para o lançamento dos dados, ou ainda o envio tem de ser feito também, além de, através do software, as fichas, né, preenchidas à mão por correio, tá? O funcionário ou os funcionários da fazenda vão realizar a coleta dos dados dos animais no rebanho, depois enviar esses dados, seja por formulário eletrônico ou correio. A recepção desses dados, né, é feita de modo a checar alguma inconsistência, né, para saber se está tudo certinho, se tem coisa que está estranha, tá? E aí só então são liberados esses dados para as bases do programa, né? Então gera a nossa avaliação genética final.
E essas avaliações genéticas, né, de quem quer fazer parte, ajudar nesses programas e que criam animais de forma sistemática, como eu exemplifiquei para vocês desde a aula anterior, é que esses dados chegam até os sumários, né, para que a gente possa avaliar, inclusive, a evolução genética dos rebanhos, propiciar, né, auxiliar aí na formação dos acasalamentos e ainda chegam até as reuniões de divulgação de resultados, que são essas grandes feiras, né, essas reuniões de genética que a gente tem ao redor do Brasil. Bom, a gente tem, né, o sumário de touro da BCZ em parceria com a Embrapa. Nada mais é do que ele é, na verdade, formado e divulgado a partir de uma base de dados de criadores vinculados à BCZ, tá? Sócios da BCZ. E nesse sumário a gente só encontra animais registrados, tá? Animais com registro, animais puro de origem, tá? Então, animais que são da raça registrados. E é o sumário com maior número de touros avaliados até hoje, foram um dos pioneiros. Quais que são as raças que a gente encontra lá? Nelore, raças Zebu de modo geral, Nelore, Gir, Guzerá, Indo-Brasil e Itabapuã. Quais que são as características que são avaliadas, né? As DEPs para as características reprodutivas, intervalo de parto, né? Perímetro escrotal, enfim, crescimento, escórias visuais, desmama ao sobreano. Então, além desse, né, a gente ainda tem o PMGRN, que foi do exemplo que eu mostrei para vocês no quadro, né, que trabalha em parceria com a USP, essencialmente com gado registrado também, mas aí ele tem também, né, a raça Brahma e a Tabapuã incluída no sumário. O que eles avaliam? DEPs para características reprodutivas em geral, crescimento, carcaças, cores visuais, desmama, ano, sobre ano, e os resultados são apresentados compondo um índice, né? Então, no final, eles fazem um índice da somatória de todas essas características que eles avaliam, né? Qualificam com um índice geral cada um dos reprodutores. Além disso, a gente tem o Pente, da CRV Lagoa, que é uma empresa grande também, uma das pioneiras aí nessa parte de melhoramento genético. E por muitos anos eles ofereceram um curso de inseminação bastante famoso, né, aqui no Brasil. Os dados são originários de rebanhos comerciais em regime, preferencialmente de pastagens, nesse caso, que é para justamente fazer uma fotografia daquilo que é a realidade no Brasil, né? E utiliza diversas raças, né? Avalia diversas raças, mas principalmente a Nelore, por ser substancialmente a maior raça criada a pasto aqui no Brasil. O que eles avaliam, né? Apresentam os resultados na forma de desempenho de DEP, né? A desmama e ao sobreano, perímetro escrotal e escórias visuais, tá? Desde 2002, esse sumário é consolidado, né? E a avaliação inclui touros Nelores de todos os outros sumários. Então, ele faz, inclusive, um comparativo com touros de outros sumários, tá? Aí, aqui a gente ainda tem, né? A avaliação da Embrapa, que começou, né? Foi promovida pelo CNPGC, que é a Central de Gado de Corte da Embrapa, que fica na unidade de Campo Grande, tá? Envolve também a BCZ, os dados da BCZ, diferentes centrais de inseminação artificial, universidades e os produtores, obviamente, tá? A base de dados é oriunda exclusivamente de rebanhos comerciais, então é uma realidade mais para animais de rebanhos comerciais, tá? Não necessariamente para gado puro de origem aí, tá? Diferentes raças, mas principalmente a Nelore, como a gente já falou, é o maior rebanho que a gente tem, né? E avaliam os resultados também, todos eles, peso a desmama, peso ao sobreano, características reprodutivas visuais e apresentam também na forma de DEP, tá? Bom, ainda a gente tem, né, a Agropecuária CFM, que é um grupo grande também daqui da nossa região, que trabalha em parceria lá com a USP de Pirassununga também, tá? Os dados são coletados em grandes duas fazendas do grupo, né, CFM. Tem uma fazenda em Dois Irmãos do Buriti, uma outra na região ali também que eu não me lembro o nome, né? A raça Nelore é preferencialmente a raça mais utilizada no catálogo deles, né? As características avaliadas também, peso a desmama, peso ao nascimento, peso ao sobreano, ganho pós-desmama, todas as mesmas características, né, com alguns ajustes. E ainda o sumário da ANC, que é a Associação Nacional dos Criadores, agora pensando aí nas raças europeias, né? É localizado no Rio Grande do Sul, né? Não à toa, né? Então lá a gente tem a maior número, né, de exemplares de raças europeias para bovinos, tá? Então, todas essas raças são inclusas. Também avaliam-se aquelas mesmas variáveis, tá? E também emitem um índice de classificação geral, né? Quem que é o melhor geral, quem que é o pior, tá? Existe um software que eles utilizam, que é o GenSys, que até mostro para vocês no final aqui do nosso curso de melhoramento. A gente ainda tem o
consórcio Natura, tá? Que também trabalha com raças britânicas, tá? Raças europeias ali. E Brangus, né? Que é a cruza de Brahman com Angus. 18 características são avaliadas, também utilizando o GenSys e também geram um índice de classificação Natura para os animais avaliados. Ainda tem a conexão Delta G, né? Quem sabe um dia a gente vai se encontrar vocês trabalhando nessas unidades aí de melhoramento genético, né? Nessas empresas. Também avaliação de raças britânicas e cruzados, Brangus Hereford, avaliam até 21 características, também um índice geral de classificação. O Sumário Aliança, que preferencialmente utiliza também raça Nelore, tá? Também avaliam, né, até 28 características e emitem as DEPs para as mesmas, né? Envolve vários participantes, inclusive de outros programas de melhoramento. Tá? E, pessoal, para a gente gravar aí, né, como anotação final da nossa aula, as avaliações genéticas por si só não promovem progresso genético, tá? O melhoramento genético ele só vai ocorrer quando a gente levar essas avaliações para o campo. Então, utilizar touros sabidamente melhorados, né, nos nossos programas de seleção e acasalamento. A avaliação genética, ela é um instrumento auxiliar. Isso que nós técnicos temos que entender e levar adiante. E os resultados, eles têm de ser utilizados pelos criadores. Se simplesmente a gente ler o catálogo e não escolher os touros melhores, nós não estamos contribuindo para a aplicação da avaliação genética, tá? Cada criador deve definir suas metas em termos de melhoramento genético e construir o seu programa de seleção e acasalamento. Só assim a gente consegue operacionalizar o programa. Tá? Então, existe o programa que faz avaliação genética, só que o criador precisa aprender a ler essas ferramentas aqui, no caso as DEPs, tá? Geradas pela avaliação, selecionar a partir delas e utilizar os acasalamentos com base nelas. Então, pessoal, era isso, né, que a gente tinha para nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, sugestão, estou à disposição, é só vocês me chamarem. Um abraço, fiquem com Deus.